Vamos fazer aqui um exemplo para colocar alguns desses conceitos em prática para vocês tentarem fixar, tá? Então, esse problema é o 2.9, né? Está aqui como da sexta edição, mas na verdade, da sétima edição, mas na verdade ele é da sexta edição, certo? Na sétima edição eu confesso que eu não sei a numeração. Então, nesse exemplo que a gente vai ver, eu tenho o seguinte: considere uma parede plana com 100 milímetros de espessura e condutividade térmica de 100 watts por metro Kelvin. Sabe-se que há condições de regime estacionário quando temperatura 1 é igual a 400 Kelvin, temperatura 2 é igual a 600 Kelvin. Nessas condições, determine o fluxo térmico, né, QX duas linhas, e o gradiente de temperatura, dt dx, para o sistema de coordenadas mostrado. Tá? Então, basicamente, eu tenho três paredes, né, três paredes planas, elas têm 100 milímetros de espessura, cada uma delas, tem o mesmo valor de K, né, condutividade térmica, de 100 watts por metro Kelvin, e quando a temperatura, né, eu tenho duas temperaturas, de 400 Kelvin e de 600 Kelvin, essas paredes estão em regime estacionário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as trocas de calor que vão estar acontecendo ali, elas vão garantir que não haja um acúmulo de energia no meio. Ou seja, se eu tenho energia entrando, essa mesma quantidade de energia vai estar saindo da minha parede, certo? Então, a parede ela vai estar servindo só como um meio de passagem. Eu não vou ter uma retenção dessa energia dentro da parede que provocaria um aquecimento dela. Então, se houvesse essa retenção, eu teria um sistema transiente e não estacionário permanente, certo? Então, tem essa característica, ou seja, essas temperaturas elas não vão variar com o tempo, tá? E aí eu quero saber o fluxo e a derivada, né, da temperatura em relação a x, ok? Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui é aplicar a lei de Fourier, certo? Só que levando em consideração os sistemas de coordenadas que estão postos aí, tá? Então, nesse primeiro, a minha orientação minha origem seria nessa parede da esquerda e os valores positivos estão para a direita, né? Nessa letra B, a minha origem está aqui na parede direita e os valores positivos estão para a esquerda e a mesma coisa para cá, né? Sendo que entre B e C a diferença é onde está a temperatura maior e onde está a temperatura menor, certo? Então, o cálculo em si não vai diferir um do outro, o que vai diferir é mais o cuidado que a gente tem com as questões de convenção, certo? De convenção da equação, tá? Porque na equação da lei de Fourier, a convenção que eu tenho para aquela equação, né, a utilização daquela equação, é que eu estou saindo da origem para a condição seria da origem para o valor positivo, né? Então, se eu tiver se a condução estiver acontecendo numa direção contrária a essa adotada, o que vai acontecer é que os valores que eu vou encontrar vão ser negativos, né? Indicando que existe que a condução está na direção contrária a que eu adoto como sendo a positiva, né? A gente vai fazer o exemplo, vocês vão entender isso. Então, vamos ver os dados do problema resumidos, né? Temperatura 1, 400 Kelvin, temperatura 2, 600 Kelvin, comprimento de 100 milímetros e K de 100 watts por metro Kelvin. Okay? As considerações, né? Exatamente o que eu estava falando aqui para vocês. Ó. A convenção que se adota é essa daqui, que a temperatura maior está na origem, temperatura menor seria numa distância aérea, que é positiva, certo? E aí eu teria o fluxo da esquerda para a direita, né? E aí essa derivada de temperatura, como eu tenho uma parede plana e essa curva é uma reta, né? Essa ali é uma reta, a derivada ela é basicamente a diferença de temperatura sobre o comprimento. Então seria a temperatura de saída, a temperatura final, mas temperatura inicial sobre L, né, que vai dar um valor negativo, por isso que tem o sinal negativo na lei de Fourier, né? Por isso que a lei de Fourier assume essa forma daqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é olhar caso a caso.
tá? E analisar. Então, para a letra A, ó, o fluxo ele continua sendo da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, né? Só que, por convenção, a gente vai adotar os mesmos valores, né? Então, dt dx vai ser T2 menos T1, né? Que seria a posição final menos a posição inicial, sobre o comprimento. Então, ficaria 600 menos 400 sobre 0,1, já que tem 100 milímetros. E aí eu vou pegar esse valor e jogar é igual a 2000 Kelvin por metro, e vou substituir na equação da lei de Fourier. Então, menos o valor de K, que é 100, vezes dt dx, que dá aí menos 200.000 menos 200 kW. Tá? Então, eu tenho um fluxo de 200 kW, no caso negativo, porque a direção que eu tenho aqui é contrária à direção positiva do meu sistema, né? Então, o sinal negativo tem essa única indicação aqui no resultado. Vamos para a letra B. A letra B, ó, é a mesma questão das temperaturas, né? Só que mudada a orientação do sistema, né? Então, o meu dt dx agora vai ser a posição final, T1, menos a posição inicial, T2, sobre L. Então, 400 menos 600 sobre 0,1, que dá menos 2.000 Kelvin por metro. A lei de Fourier continua sendo a mesma coisa, né? Menos K sobre dt dx. Então, vai ficar menos 100, que multiplica os menos 2.000, que dá os mesmos 200 kW, só que agora é valor positivo, exatamente porque o fluxo ele segue na orientação positiva da parede, né, do sistema que eu adotei. E na letra C, que a gente inverteu a temperatura, né, mas manteve o sistema, basicamente eu vou ter a mesma resposta da letra A. O fluxo em si agora é na direção oposta, né? Só que o sistema também foi invertido. Então eu vou ter dt dx sendo T2 menos T1, né? Que seria na posição L menos na posição 0. Vai dar aí os meus 2.000 Kelvin por metro. E jogando na lei de Fourier, menos o K 100 vezes dt dx do 2.000 igual a menos 200 kW, certo? Então, direção contrária à orientação, por isso sinal negativo, certo? Então, eu trouxe esse exemplo mais para vocês tentarem entender essa questão de convenção que a gente está adotando, para quando encontrarem valores negativos ou positivos, saberem interpretar o que ele quer dizer, né? Então, se você adotou um sistema, né, sei lá, você tem uma diferença de temperatura e está adotando que seu fluxo está naquela direção, está numa certa direção, e você encontrou um valor negativo, significa que aquele valor encontrado ele está no sentido oposto do que realmente ele é, né, do que você do que o sistema que você adotou.